Você sente que em qualquer momento as pessoas vão descobrir que você talvez não seja tão bom quanto você pensa, que suas conquistas foram pura sorte. Isso tem um nome, a síndrome do impostor. Bom dia, meu nome é Adriana Paula, sou estudante de psicanálise e taróloga. E no vídeo de hoje vamos mergulhar no campo sutil do inconsciente para entender melhor o que esses medos, que algumas pessoas têm sobre o próprio sucesso. Pode falar aqui com a gente. Vou tirar algumas cartas. A carta do 7 de espadas. Esse é o próprio impostor, Então prefere agir na escuridão, prefere agir traindo, prefere agir sem falar nada, sair de fininho, porque se ele se mostrar, se ele dizer o que pensa, ele pode ser rejeitado, então ele tem medo sobre isso, ele tem medo de não ter o que passar de conhecimento, ele tem medo de não ser tão bom, ele tem medo de falhar. E aí ele vive nessas amarras de agir no escuro, de forma silenciosa, sem conversar a respeito. Se for nas relações, às vezes são pessoas que se distanciam sem falar nada. Se for no trabalho, ela não começa nada porque ela tem medo. O que vão pensar sobre aquilo? Então existe um padrão inconsciente que precisa ser quebrado. E uma dessas coisas é a gente trazer para a luz, aqui inclusive ela está numa noite escura, é que ela traga para a luz essa sombra. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma sombra grande projetada nela sobre os seus medos, sobre aquilo que ela tenta esconder. Então existe uma pessoa que não confia em si. A visão aqui da psicanálise fala muito sobre o ideal do ego, Fala sobre a gente se cobrar essa perfeição que ninguém tem, que ninguém atinge. E quando a gente não chega a esse momento, o sucesso imaginado, sob muito controle, de uma perfeição inalcançável, a mente acha que somos uma fraude. Então aqui é trazer uma energia de equilíbrio, entendendo que, por vezes, essas coisas vão acontecer e eu preciso simplesmente lidar com elas. Eu preciso simplesmente entender que as situações que eu vivo na minha vida, que acontecem ali no meu dia a dia, elas são situações comuns a qualquer pessoa. Todo mundo que começa um negócio tem medo de como isso vai se desenrolar, criando outros problemas para mim, porque eu não lido com isso, então começo a agir com as pessoas dessa forma obscura, e aí eu perco oportunidades, perco relacionamentos, perco às vezes chances de continuar no emprego, porque as pessoas não confiam em mim, porque eu estou agindo assim por uma própria autossabotagem. E quando deixo o outro seguir nessa direção, é como se eu falasse que existe algo em mim que eu preciso esconder. O outro não entende e acha que é alguma mentira. Então eu preciso resolver essa questão, trazendo para o meu consciente aquilo que eu estou tentando encobrir, porque isso vai me trazer melhor resultado nas minhas entregas, naquilo que eu me dou. A segunda carta é a carta do eremita. A importância de a gente lidar com essa solidão, com esse momento que eu estou em silêncio, achando que tudo vai dar errado. Também traz essa consciência de olhar para me fazer, às vezes, inclusive, comparativos de outras pessoas sobre aquilo que eu estou vivendo, mas que o outro está vivendo é muito melhor. E aí eu deixo de absorver os ensinamentos que a minha própria vida está trazendo para ficar olhando para o do outro, para aquilo que o outro pode fazer, para aquilo que o outro está tendo sucesso e eu ainda não. Então esse comparativo, ele traz ainda mais sombra, Ele aumenta essa sombra aqui, já projetada do 7 de espadas, porque agora ele se iluminando aqui, primeiro a menina está sendo iluminada pela luz da lua. Essa lua, ou seja, cheia e marcada por ilusões, é o que está clareando o caminho. E aí no outro momento, que eu preciso compreender o porquê desse aspecto, tem essa lanterna, do eremita, que ele leva para iluminar o caminho, para que ele não tropece. Então, qual seria o tropeço, de uma vida sabotadora, quando a gente fala da síndrome do impostor? De eu entender que é normal falhar. O ser humano, ele é falho. E aí, cada vez que eu falhar, eu vou olhar para isso, acolher aquilo que vier, o sentimento, a emoção que vier, para continuar a seguir aprendendo, estudando, me aprimorando. Não naquela sensação de exagero
de ter sempre a melhor fala, o melhor vídeo, o melhor trabalho, a melhor entrega. Para eu saber que naquilo que eu estou falhando eu posso melhorar. Então é como se o eremita trouxesse esse mergulho na própria alma, no silêncio, quando ninguém está. Eu sobro quando ninguém está. Eu sobro quando o silêncio fica enorme. E como eu lido com essas minhas dores. Isso vai falar também sobre essa necessidade que eu tenho de enxergar a vida, obtendo as minhas próprias respostas. Eu mesma trazendo para minha consciência, deixando às vezes vir, emergir na minha vida aquilo que eu preciso trabalhar. Então essa é uma grande carta nesse momento, quando a gente fala dessa síndrome do impostor. Se você deseja aprofundar essa leitura numa sessão individual de taroterapia, as informações estão aqui na descrição. Vou deixar o contato do e-mail. Quem quiser conhecer meu outro canal se chama Intuição em Mente. Lá eu tenho leituras mais voltadas para a espiritualidade, para a nossa intuição. E aqui trazendo um pouco mais de consciência para a gente trabalhar essas questões da nossa psique, tá bom? A terceira carta que sai aqui, sobre energia, é essa carta 4 de paus. Nesse assunto, nesse tema, a síndrome do impostor, é como se tudo que eu estivesse trabalhando fosse para chegar nessa etapa final do reconhecimento. Aqui a pessoa está rodeada, né, de outras que estão ali reconhecendo o seu valor. E a pergunta é, e quando isso não acontece? E quando esse padrão, você está ainda na construção de algo e não tem ninguém ali para aplaudir, para dizer, olha, esse caminho é o certo. É nesse momento que você vai trabalhar a energia que você alcançou na etapa anterior, do eremita, na sua solidão. Quando você estava lá sozinho, sem os aplausos, e ainda estava naquela fase de construção, o que você observou? Quais foram as dores, as emoções que vieram à tona? Então aqui quando chega o momento do reconhecimento, maravilha. Mas e quando esse momento ainda não chegou? Então você precisa trabalhar, chegar e alcançar esse sucesso, mas sem, no entanto, deixar de observar as sombras que aconteceram durante esse processo. Aqui houve uma grande evolução de você permanecer na sombra, depois você passar para a fase do eremita, agora trazendo luz e consciência para esse tema, para agora você conseguir trabalhar. E quando eu não tenho aplauso? E quando eu não tenho reconhecimento? Eu continuo sabendo do meu valor, seja numa relação amorosa, seja numa entrega de um trabalho na minha vida profissional. Eu sei o tamanho da minha entrega ou isso só é tranquilo para mim quando eu estou tendo ali o aplauso? Então é importante observar isso nesse momento, porque esse trabalho, essa evolução que você precisa para chegar a esse momento de saber que o meu valor permanece mesmo quando eu não tenho os aplausos que eu esperava, eu sei da minha entrega, eu sei daquilo que eu consigo sustentar. Então, independente da área aqui, afetiva, amorosa, profissional, até nas questões pessoais, quando você fala assim, poxa, eu tenho uma grande questão em cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, fazer uma atividade física. Naquele dia a dia que você toma banho, coloca roupa e vai para a academia se cuidar, que você se alimenta bem, não tem ninguém fazendo isso aqui, não tem ninguém aplaudindo você. É você com você, é você com os próprios resultados. Se você sair da academia e comer um bombom e burlar aquilo que você gostaria, por exemplo, como se você estivesse traindo a si mesmo. Quando você olhar no espelho e observar que, poxa, eu mesma furei, mas não para se chicotear, para pensar assim, já sei o que eu vou fazer no dia seguinte para não cometer essa traição própria. Eu sei que eu quero começar a me alimentar bem agora e quero diminuir um pouco o açúcar, por exemplo, né? Que podem ser várias coisas, mas para o que eu preciso fazer para não trair os meus combinados comigo. Seja num negócio que eu quero começar a estudar e investir, seja nesse campo mesmo você começar a se cuidar. Então existe um pedido que, quando não tiver o aplauso, você precisa observar se você consegue olhar para aquele dia e falar, poxa, hoje eu fiz aquilo que foi possível. Eu posso ser melhor amanhã, mas hoje eu estou orgulhoso de mim. Então esse momento é o que você precisa alcançar dentro da sua própria história, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a gente pensa nesse medo da visibilidade, me vem muito a carta do Sol, o quanto essa clareza sobre aquilo que se é, sobre aquilo que se entrega,
precisa ser maior. E o leão fala muito sobre uma energia do nosso ego, daquilo que às vezes eu não quero trazer à luz, que eu não quero trazer para o foco, porque eu tenho medo do que vai ser visto. Mas quando eu entendo o poder dessa força, o sol simplesmente, ele está lá. Você gostando ou não, ele vai sempre brilhar. E isso lembra muito essa energia que a gente precisa começar a trabalhar na gente, do medo de ser enxergado, do medo de ser visto, dessa necessidade que eu preciso agora trabalhar, entendendo que quanto mais clareza eu tenho sobre o que eu entrego, quem eu sou, eu deixo de ficar esperando o que as pessoas vão achar de mim, né? Se as pessoas vão gostar. Tem pessoas que amam o verão por conta do sol, tem pessoas que por conta do mesmo motivo não suportam o verão, preferem o inverno. Então existe uma crença e uma necessidade que a gente tem de entender que tudo bem desagradar. O meu sucesso, as pessoas que eu vou encontrar no meu caminho, que vão seguir comigo, né, junto, aplaudindo o meu trabalho, fazendo parte da minha vida, às vezes pessoal, elas vão gostar de mim, às vezes naquele mesmo motivo que o outro não gosta. Então o que eu preciso fazer nesse momento é deixar vir à luz a minha própria essência, aquilo que eu sou. Então quando eu integro essa energia do sol, ela vem diretamente falar para mim sobre a energia do diabo, do quanto às vezes a gente está bloqueado em crenças, bloqueado nessas amarras invisíveis do nosso ego, permitindo que o outro dite como será a minha vida, que o outro determine aquilo que eu vou viver, as minhas experiências. Então eu preciso tirar essas amarras das mãos do outro, sabendo que às vezes eu vou acertar, que às vezes eu vou errar. E quanto menos desapegado eu tiver sobre o que o outro vai achar, porque não temos controle nenhum sobre isso, eu vou estar ainda mais na minha essência. Eu vou estar ainda mais dentro daquilo que é o que verdadeiramente eu sou. Agradando ou não agradando, eu sou essa pessoa. Então, quem vai ficar próximo e quem vai seguir comigo, né, para a próxima etapa, são as pessoas que se afinarem com a minha energia. Então, eu não preciso agradar todo, isso deixa um pouco a caminhada mais leve, né? Porque esse diabo fica muito como se estivesse bloqueando a minha energia de entregar esse sol, de entregar aquilo que eu sou, sabendo que nem todos vão gostar, mas que na hora que eu me desamarrar, me desprender e me desapegar desse ego, eu vou compreender que parte da minha caminhada está ali seguindo sem tanta interferência do externo, né? Já que é possível também desagradar, eu já sabendo disso no início do jogo, né, como se as regras tivessem sido estipuladas antes do jogo, eu já sigo ciente e consciente que tá tudo bem. O que eu não posso aqui é me abandonar. O que eu não posso é deixar de ser quem eu sou. Porque as pessoas que estão me procurando, as pessoas que estão procurando por aquilo que eu ofereço, se eu estiver falando de trabalho, as pessoas que estão procurando pela forma que eu me entrego nas relações, se eu estiver falando de vida afetiva, elas vão estar esperando essa luz iluminar. E se eu estiver aqui usando máscaras, tentando tapar o sol, fingindo quem eu não sou, eu vou encontrar as pessoas que não estão procurando por mim, que estão procurando por aquela que usa máscara. E aí elas não vão me enxergar de verdade. Por isso a importância de eu trazer para a luz essas duas energias, desses dois arcanos, do sol e do diabo, entendendo que está tudo bem eu não agradar sempre. E quanto mais próximo eu for da minha essência, mais pessoas que procuram por aquilo que eu entrego, elas vão me encontrar, sendo isso na área afetiva ou na área profissional. Existe um exercício muito bacana que você pode fazer quando começar a ver essas vozes, né, do seu ego cobrando alguma coisa, tentando controlar. Você pode parar, respirar e perguntar de quem é essa voz. Ela é minha, de cobranças internas, ou ela reflete alguém do meu passado que já me cobrou nesse nível? Então, quando você começar a deixar a emoção vir, em vez de ficar desesperado pela ansiedade que ela causa, respirar, pausar. Se gostar de escrever, é uma possibilidade muito boa. Na terapia se usa muito a escrita terapêutica, que você coloca para fora, que você traz para a consciência aquilo que você escreve e coloca no papel, como se tirasse dentro de você aquela angústia, colocando essa angústia agora para fora naquele caderno. E aí você se pergunta, isso é meu ou é de uma cobrança que eu já senti?
Porque esse exercício vai fazer você ter consciência que nem toda cobrança talvez seja sua. Que parte dessa cobrança exacerbada seja de um outro momento, quando você não tinha as ferramentas emocionais, quando você não tinha a base que você tem hoje como adulto da sua vida, de olhar e falar, poxa, isso aqui eu consigo entregar agora, isso aqui eu não consigo. Isso é ser fiel a você. Saber também o que é seu, o que é do outro. Essa cobrança é uma voz de algum cuidador que eu tive no passado, que me cobrava de forma exagerada em alguma coisa e eu não sabia me defender, mas agora eu sei. Agora eu sei que não preciso entregar. Agora eu sei que quanto mais eu me mantiver na minha luz, mais pessoas que se afinam comigo, seja com o meu trabalho ou na minha vida pessoal, eu vou encontrar. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou deixar essa luz do sol vir mostrar a energia que eu tenho para emanar. O que eu tenho para oferecer? Então, quem vai ficar na minha vida são as pessoas que gostam daquilo que eu entrego. E aí eu vou deixar essas amarras, essas cobranças que talvez não tenham sido minhas, que tenham sido vozes desse passado, que eu não sabia me defender. Agora eu falo, agora eu sei. Aqui não tem mais nenhuma manipulação. Agora eu vou trazer para minha consciência tudo que está aqui, para deixar o que é do passado, que eu não consigo trabalhar agora, mas com a potência que eu tenho de compreender isso no meu momento presente. Eu não trabalho o que está no passado. Eu trabalho as emoções que vêm de lá, trazendo para minha consciência agora o que eu sou de fato e o que eu posso oferecer. Isso traz uma consciência e uma leveza maior. Essa síndrome do impostor, ele atinge pessoas brilhantes. Ele atinge pessoas que têm um trabalho maravilhoso. Eles atingem pessoas que se entregam de forma profunda nas relações. E aí eu não consigo enxergar. Por algum motivo, na minha psique, não é possível tomar posse desse lugar no mundo. Por isso eu vivo aqui na sombra. Por isso eu vivo tentando camuflar aquilo que eu sou. Tentando sair de fininho. Como se assim eu não fosse percebido. Não, as pessoas percebem. Mas o mais importante do que as pessoas, por que eu faço isso comigo? Porque eu não deixo ir me descobrindo nesse processo. Porque eu não consigo estar aqui, em vez da luz da lua, na luz do sol, trabalhando essas questões, me aceitando como eu sou, entendendo que os tropeços fazem parte. Então, é um grande momento para você poder se enxergar, né? E finalizar com essa manipulação da sua mente, de querer entregar uma perfeição que ninguém entrega. As pessoas vão se aprimorando, as pessoas vão treinando, vão estudando, vão crescendo durante o caminho. Mas eu não preciso começar algo já na perfeição, já me cobrando isso nesse nível. Eu vou trabalhando isso aos poucos. Essa síndrome do impostor, ela nada mais é do que uma distorção da nossa própria imagem. Ela distorce, primeiro, como se eu pudesse encobrir aquilo que eu sou. Então, o primeiro passo para que a gente consiga vencê-la é trazer luz, aquilo que está ainda inconsciente. E o tarô agora está ajudando, sendo essa ferramenta de espelhamento. Então, nos meus atendimentos, a gente usa as cartas não apenas para prever os caminhos, né? Mas para identificar as raízes dessas inseguranças em mim e resgatar a minha autoridade pessoal. Então, se você sente aqui que você está fingindo ser quem é, para agradar, para ser aceito, eu te convido a agendar uma sessão comigo para a gente investigar essas questões de uma forma terapêutica e profunda, utilizando as cartas como esse grande espelhamento. O link vai estar aqui na descrição. Não deixe que o medo silencie o seu talento, o seu brilho, para você levar uma vida leve, seja em qual campo da área da vida for. Agora eu vou trazer aqui florais que possam ajudar você a trabalhar essas questões que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Essas inseguranças, essa sensação de que a gente não reconhece o nosso próprio valor. Então aqui é como se isso ajudasse, né, a resgatar essa confiança que você precisa para não se sentir impostor. Lembrando que essa aqui é uma ferramenta complementar a essa jornada. Se você sente que o padrão está pesado, busque apoio de um profissional de saúde para você lidar com as suas questões. Quando for encomendar o seu floral em uma farmácia de manipulação, você pode pedir
que a base dele seja feita sem álcool, tá? Usando apenas água mineral. Então, isso é ideal para quem tem sensibilidade ou prefere uma opção mais suave para o organismo. Lembrando aqui que esse suporte emocional do floral, ele independe do conservante. Se você não pode ou não deseja consumir álcool, peça então a versão que vem numa solução aquosa na farmácia. E aí procura uma farmácia da sua confiança, tá bom? Aqui a ideia é que esse floral, ele venha como um apoio, algo complementar, né, ao que você já faz. Isso não substitui tratamentos médicos, tá bom? Então aqui é uma sugestão terapêutica. Lembrando que esse floral, ele vai atuar como um suporte emocional para facilitar o seu processo de autoconhecimento, tá bom? Vou tirar aqui 3 indicações de florais. O primeiro, saiu esse floral chamado Rescue Remedy, e ele vai servir para impaciência, irritabilidade, estresse mental, estados emergenciais físicos e emocionais. Então, ele vai te ajudar nesse momento. Rescue Remedy. Vou tirar aqui mais 2. O segundo, Honeysuckle. Ele aqui ele é indicado para pessoas que estão com uma sensação de se sentirem um pouco desmotivadas, que estão se sentindo de alguma forma tristes, inadequadas. Então aqui fala sobre apego ao passado, nostalgia. E o terceiro floral, mais um terceiro aqui floral, Sympathies, falando sobre falta de paciência, irritabilidade, agressividade, tensão mental. Quando a gente começa a somatizar dores, insônia, gastrite, úlceras, irritação da pele. Então, esses florais indicados aqui, se você teve ressonância com essa leitura, eles são indicados, né, como uma sugestão a mais de caráter holístico. Então, não substituem, em hipótese alguma, nenhum tratamento médico, psiquiátrico. É importante, né, você estar fazendo acompanhamento profissional com pessoas da sua confiança. E aqui são ferramentas visando o bem-estar de uma forma que pode te dar um suporte nesse processo de autoconhecimento. Eu vou deixar os nomes deles aqui embaixo e uma forma como você pode pedir para manipular. E encerro essa leitura agradecendo a todos vocês por estarem aqui. Se quiser sugerir temas, pode deixar aqui como uma sugestão. Eu agradeço vocês que estiveram aqui. Um grande beijo, queridos, e até a próxima.